Então, partindo desse aspecto, olha só, uma retirada física da Terra para o céu, para mim, ela é inexistente, do ponto de vista fora do planeta. Eu entendo o encontro com Jesus nos ares como literal, e sem sombra de dúvida é indiscutível, mas essa retirada do planeta, esse abandono do planeta, essa desapropriação do planeta Terra para morar num novo lugar, né, o que alguns dizem na casa de meu pai há muitas moradas, que eu tenho um estudo pronto sobre isso, onde todo o Evangelho de João dá um indício e depois aponta de forma clara qual é essa casa de meu pai, que muitos entendem que é a Nova Jerusalém, mas não há nenhum indício de que Jesus foi lá para acabar de preparar a cidade, enfim. Então essa desapropriação do planeta Terra, para mim, isso é absolutamente inexistente dentro dos textos bíblicos. Tá? Você encontra muito mais indícios, você encontra versículos claros onde o propósito de Deus sempre foi habitar com os homens nessa terra, e é o que de fato ele faz, que Apocalipse vai ser concluído com então habitou Deus entre os homens, ou habitou Deus com os homens. O propósito de Deus sempre foi estar aqui no planeta com a gente. É o que acontece em Gênesis, quando ele desce na viração dos dias e ele passeia pelo jardim do Éden, quando ele desce na sarça, desce no Sinai, fala com o teu povo, quando ele manda fazer um tabernáculo no deserto para ele estar entre o povo, quando é construído um templo e a presença dele desce no meio do povo, quando a presença dele está na arca, quando então ele envia a si mesmo como Jesus para caminhar entre os povos e estar entre o seu povo. Quando Jesus se retira, ele envia o Espírito Santo, e a partir dali Paulo fala que nós passamos a ser morada do Espírito Santo, então ele mora em nós. E aí no Apocalipse ele batalha conosco aqui do céu para a terra, e na Nova Jerusalém a cidade desce e ele habita entre os homens. O propósito de Deus sempre foi muito claro de estar entre os homens. Então essa desapropriação do planeta para mim é absurda, mas eu respeito quem pensa diferente, porque o texto lido de maneira rápida, objetiva, resumida, rasa, ele diz exatamente isso. Tá? O entendimento da época dos escritores, né, dos textos bíblicos, né, dos pergaminhos originais, era de que toda a terra era um mundo conhecido. A gente falou sobre isso agora há pouco. E céu, onde Deus habita, eram as partes mais altas da montanha, principalmente onde as nuvens tampavam, né, onde havia nuvens, onde você não via ali o cume do monte. O céu, no entendimento deles, é de onde vinha a chuva, é de onde vinha fogo, relâmpagos, ou seja, bênçãos ou juízos da parte de Deus. Então Deus estava no céu mandando essas coisas. Vale lembrar que do começo da civilização, né, no princípio, desde o Éden, não chovia. Começou a chover água vindo de cima a partir de Noé. Antes era o vapor que subia da terra. Então há um entendimento dos escritores, dos textos bíblicos originais, de que Deus estava no céu, que é de onde vinha tudo, é de onde vinha a chuva, relâmpago, fogo, as nuvens eram o pó dos pés de Deus, com linguagem poética, os cumes dos montes é onde Deus morava. Por isso, né, Nicodemos tem aquele entendimento de que Moisés ele sobe até o céu e pega as leis diretamente de Deus e desce do céu, porque é a visão dele subindo para o Monte Sinai, descendo com seu rosto resplandecente. E Jesus explica para Nicodemos que ele não entendeu direito. Então esse era o entendimento do povo daquela época, né? De que Deus estava no céu, que era principalmente ali os cumes dos montes, né, acima dos montes, e aonde não se via, as nuvens tampavam, e o céu onde não se podia ver porque não se dava para alcançar. Tanto que quando os humanos eles pensam em construir a Torre de Babel, eles querem subir até o céu e encostar em Deus, estar na mesma altura que Deus. Esse era o intento deles. O céu seria também para onde Elias subiu para junto de Deus, para onde Jesus subiu para junto de Deus, para onde acreditam que Enoque foi trasladado para junto de Deus, porque sempre subia e desaparecia no próprio céu atmosférico. Tá? Então, olha, com as informações que nós temos hoje, é possível a gente saber que é impossível uma retirada para um céu propriamente dito, né? Principalmente para morar. Porque a ciência ela já nos mostra o céu atmosférico, estratosférico, nos mostra o espaço sideral, mostra o universo, galáxias. A gente sabe que se você subir do nosso planeta até um certo ponto, você sai dele, consegue ver ele de fora. E no espaço não está ali Deus no seu trono e nem nada.
Entendeu? Por isso é o entendimento de mundo espiritual, a menos que você seja como uma das partes dos cristãos que entende que você tem que entrar num buraco negro para você ser transportado para uma outra dimensão espiritual, onde Deus está. Então o mundo espiritual é uma dimensão invisível aos nossos olhos, mas que coexiste com a nossa, no meu entendimento, que era o entendimento judaico. Por isso também sou dicotomista e entendo que a divisão da estrutura humana é substância material e imaterial, né? Que é o corpo, né? O sangue, o nefesh, com a alma vivente, né? A alma é o sangue, no entendimento judaico, a alma e sangue são a mesma coisa, que movimentam o equipamento, o corpo físico, e a substância imaterial é o espírito, que é aquela que vem da parte de Deus desde o sopro divino em Adão. Tá? Então, assim como existem duas substâncias para a existência do ser humano, existem duas realidades, material e espiritual, sendo que uma delas é invisível, como os próprios textos bíblicos em vários momentos vão dizer que Deus abre a visão e abre os olhos de alguns dos seus homens, né, usados por ele, e mostra as realidades espirituais. Como as próprias visões, quando o homem é preciso ser arrebatado em espírito, ainda que não tirado do lugar, que é o que acontece com João, e aí é possível ver o mundo espiritual. Ok? Então olha só que interessante. Esse é o planeta que nós conhecemos. Tá? Visualiza esse planeta aí. Se você mora no Polo Norte, você entende que subir ao céu é de fato você se desprender da Terra, do chão físico, e você subir até romper o limite do céu atmosférico, você vai para cima. Ok? Mas se você mora numa África, numa Oceania, numa Ásia, que do ponto de vista desse eixo do planeta é lateral, então quando você sobe para o céu atmosférico, você não sobe para cima, você sobe de lado. Correto? Seria a física básica. Se você mora no Polo Sul, se você é da Oceania, ou em qualquer lugar do mundo que está de noite, porque o Sol está iluminando aqui, então se você está aqui embaixo porque o planeta girou, de noite. Então se acontecer o arrebatamento de noite, você vai subir para romper o limite do céu, então você sobe para baixo. Então, ao redor, aí, qualquer lugar ao redor do planeta seria céu, porque o ponto gravitacional puxa tudo para o centro da Terra. Eu posso estar, enquanto eu gravo isso, já é noite / madrugada, tá de noite, eu estou de ponta cabeça no planeta, porque o Sol está iluminando o outro polo, certo? Então, se eu for arrebatado agora, eu desço, partindo do ponto de vista físico-gravitacional. Então, pela aplicação da física puramente, não é você subir para o céu, é você se descolar da realidade material e entrar no mundo espiritual, no meu entendimento, e de alguns bons autores, e principalmente do ponto de vista da física. Tá certo? Então essa desapropriação do planeta porque você sobe para estar no céu, isso é puramente poético. Isso de tanto ser repetido acaba virando uma verdade, mas não é à luz do texto, da crença, da cultura e da física. Tá? Por que é importante tudo isso? Não é para desconstruir a sua fé, nem querer materializar a sua espiritualidade. Mas é quando você ouve, por exemplo, argumentos como o do Pirula, no podcast lá, que são 3 ateus físicos especialistas com 3 cristãos físicos especialistas, né, químicos e tal, você vê argumentos como, por exemplo, o dele ali que fala, não, mas um cristão não pode ter subido, porque, por exemplo, Jesus, ele sobe em corpo, chega num certo ponto ali que o ar é rarefeito, vem a pressão atmosférica, isso pode destruir seu corpo, seus ossos, esbugar o seu olho. À luz da física, tudo isso é verdade, e está correto. O maior interessado em preservar as leis da física e do universo é o próprio Deus. O movimento de rotação e translação da Terra é o próprio Deus mantendo tudo em equilíbrio, para que haja aquecimento e resfriamento diante da exposição do Sol na medida certa. A distância entre os planetas do sistema solar está friamente calculada por Deus, para que seja possível sobreviver na Terra. Não é possível sobreviver em qualquer outro planeta do sistema solar, porque a distância da Terra é privilegiada para que seja possível a vida na Terra. Isso é física básica. Não é tão básica assim, mas isso é física, isso a gente aprende no ensino médio.